Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Então a gente vai fazer uma pequena recapitulação aqui no campo da psicologia social, entendendo então que o nosso agir, né, o nosso modo de agir, ele é determinado pelos grupos sociais aos quais pertencemos. Como nessa vivência definimos nossas identidades e peculiaridades. Como? Qual que é a nossa resposta para isso? O que define, o que caracteriza as nossas particularidades? A psicologia social, a área da psicologia que estuda o comportamento de indivíduos, ela, enquanto seres socialmente influenciados, mostra como se forma a nossa concepção de mundo, sua vinculação à linguagem que aprendemos e aos valores que assimilamos, discutindo o desenvolvimento da consciência social na escola, no trabalho. A, a Lane, né, ela define conosco uma busca pela compreensão de que o que transforma os indivíduos em agentes da história da sua sociedade é a sua participação, a sua relação com esse espaço social. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender. E aí a recapitulação, né, a gente vai vendo aqui que pela condição histórica, né, sócio-histórica, o sujeito atribui sentidos e significados a essa realidade que está coenvolta nesses grupos sociais, cria expectativas nessas interações ao mesmo tempo em que as suscita, ou seja, esse sujeito é um sujeito recíproco, né, e é dialético. O projeto de participar de uma sociedade é fornecer a essa sociedade elementos e ao mesmo tempo receber dessa sociedade insumos que caracterizam aí a sua estrutura e a sua identidade social. Define também modelos de interação social a partir da construção e reconstrução dos papéis sociais, ou seja, é um projeto de retroalimentação contínua, assimilando ou atribuindo aí diversos papéis sociais de forma ativa e reflexiva, regulando algumas relações e compõe uma consciência de si, que é o que a gente tem denominado agora então como identidade. Então já visto, né, que os processos identitários, eles dependem de uma regulação do social com esse indivíduo e desse indivíduo para com esse social, a gente pode dizer que sociedades são construídas por sujeitos identitários. E aí esses sujeitos identitários, eles são uma retroprojeção e uma retroalimentação da experiência social a qual ele está inserido. Então, se vocês introduzirem um sujeito de periferia, vulnerável, numa classe social hierarquizada, elitizada, burguesa, muito provavelmente vai haver uma dissonância entre o modo de agir, sentir e pensar em relação àquela outra estrutura. É possível a existência? É possível, porque a gente precisa fazer ancoragens e subjetivações de modo que esse sujeito assimile a experiência e ele consiga traduzir o que ele propõe e ao mesmo tempo ser interpretado por aqueles, né, que estão ali naquele entorno dele. Então essa é uma característica importante que nós temos que tê-la em mente, né, e considerando aqui então algumas indagações que a gente vai discutindo hoje. E você, o que você tem feito hoje, né, para a gente definir qual que é o seu papel, qual que é a sua função social dentro dessa sociedade? E aí a gente pergunta, você é autor ou personagem? Como que fica essa pergunta considerando a premissa da construção identitária? Hum? Queria que vocês respondessem isso para mim. Essa é uma pergunta avaliativa. Você é autor ou personagem? É possível ser autor sem ser personagem? É possível ser personagem sem ser autor? Né? Será que a gente está dizendo que ao mesmo tempo que eu sou autor, eu também sou personagem? Se eu estou dizendo que essa sociedade me delineia e eu aproprio dela e ela assimila comigo e a gente retroalimenta a experiência? Eu acho que você já tem condições de fazer essa resposta.
E um belíssimo exemplo, né, é o livro que eu encaminhei para vocês, A História de Severino e a História de Severina, né, de Antônio Sciampa, que trata um processo identitário, né, que ele vai dizer aí das transformações e permanência de igualdade e diferença. Esse livro ele é um romance maravilhoso, ele trabalha com umas vivências identitárias, com a experiência regionalizada, como que o cenário do sujeito pode ser traduzido pela experiência e pela literatura e pela poesia. Eu acho que vocês precisam ler esse livro, não apenas como um conteúdo da disciplina, né, para compreender o universo consensual ao qual nós estamos dizendo da experiência da psicologia social, mas também como uma experiência que pode produzir para vocês e retroalimentar em vocês experiências que transcendem o universo, esse universo consensual, esse universo material de vocês. Eventualmente, muitas pessoas podem vivenciar experiências semelhantes, se aproximar dessa literatura. Eu acho que é um convite belíssimo para vocês poderem ter aí um momento de deleite, né? Eu acho que nós estamos precisando de fazer as nossas pausas, né? As nossas experiências recentes, elas têm trazido uma urgência, né, nos processos de trabalho, considerando que os nossos trabalhos eles não são de emergência, né? Eles são urgentes, eles não são emergentes. Então a gente tem que trabalhar na consciência de que nós trabalhamos sistematicamente, longitudinalmente e que as produções que surgem das nossas intervenções, elas são colhidas, né, com um alinhavar, com um amarrar de uma interação. Então, acho que é muito importante que a gente tenha a tranquilidade de compreender que as intervenções do campo psicossocial, elas poderiam surtir um efeito imediato, mas elas requerem elaboração, elas requerem reflexão, elas requerem uma produção de sentido, né? E isso não se dá da noite para o dia, né? Então eu queria só apaziguar os seus coraçõezinhos, porque eventualmente vocês podem estar aí numa situação, né, de tensionamento, de acreditar que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, já é algo, né, que fica aí no campo das orientações para vocês, para a gente ter essa tranquilidade de pensar, né, que as nossas questões elas são muito maiores do que esse evento que nos coloca na urgência e na emergência, tá bom? Então, nós vamos agora pensando, né, sobre algumas literaturas que nos traduzem os processos, e aí Savaia vem trazer lá em 2010 sobre as experiências desse mundo contemporâneo que se apresentam cheios de paradoxos da identidade. Nós já dissemos isso um pouquinho aqui atrás com o movimento, né, das lutas feministas. A fuga da homogeneização, que é um processo de individuação, diferenciação. Ou seja, se nós temos experiências de desvalorização de grupos vulneráveis ou exclusão de processos que são contra-hegemônicos, nós temos então que ter uma fuga da homogeneização, ou seja, lutar para que esses processos de populações que são excludentes, que são populações excluídas, que são marginalizadas, né? O processo de individuação é o que? É o reconhecimento desse sujeito dentro de um coletivo social e a conglomeração desses sujeitos nesse coletivo social produza, né, autonomia e faça então com que a gente tenha condições de se fortalecer enquanto entidade, né? E aí a gente diz que o feminismo ele se torna uma entidade no momento que ele se organiza de maneira a se opor a um processo de hegemonia do patriarcado, né? Então esse é um ponto muito importante para nós pensarmos. Um outro processo é o paradoxo da identidade que legitima a xenofobia.
né, sobre o argumento de proteção contra o estranho. Quantas vezes a gente vê violências LGBTfóbicas, violências, nas últimas experiências na América Latina a gente teve isso muito marcado, né, nas questões contra os refugiados, migrantes, haitianos, venezuelanos, colombianos, essa crise que se deu em torno da América Latina, né, isso marca um processo de xenofobia legitimado com argumento frágil de que nós estamos nos protegendo contra esse inimigo que se apresenta, né, numa tentativa aí de roubar o nosso poderio, nossas terras, nossa economia, os nossos trabalhos, né? E isso é um paradoxo novamente, né, que vem aí Savaia trazendo conosco. Há o antagonismo também de duas concepções de identidade, que é a transformação e multiplicidade versus permanência e unicidade. Essa característica ela é muito semelhante à luta do patriarcado e a hegemonia, né, do masculino sobre a emancipação feminina e a autonomia das mulheres. Por que são antagônicas de identidade? Porque são processos legítimos. O patriarcado se considera legítimo desde sempre, em decorrência de um processo eurocentrista que vem de uma colonização imperialista traduzida pelo patriarcado, por violências contra o feminino, por uma outorga legítima, inclusive da igreja, pelo processo de subordinação da mulher. E isso cria, né, uma massa de pensadores de que esse é o caminho legítimo. Por outro lado, esse assujeitamento, essa subserviência, esse processo de misoginia contra o feminino, ele traz uma necessidade, né, de ascensão desse processo de lutas pela individualidade e crescimento, produzindo uma organização coletiva que vai contrapor, né? Por isso que a gente está falando de um antagonismo de identidade, que vai contrapor contra esse processo cultural que foi definido sendo a mulher da esfera privada, da sujeição, do cuidador, da reprodução familiar, da procriação, né? Então, essas questões todas elas são muito importantes para a gente considerar como elementos hoje que são paradoxais, que são antagônicos e que nós precisamos nos ater a eles enquanto processos dialéticos, né? Porque ora nós temos essa experiência e ora nós temos essa experiência. E isso vai produzir, né, como diz agora a última tópica, a concepção dialética, que é identificações em cursos. Eu tenho uma massa de pensadores que afirmam um modo de ser e também temos uma massa de pensadores que buscam uma transformação. A necessidade da dialética, ela produz o contraditório, né? O contraditório ele é necessário dentro das estruturas sociais, porque ele vai me dar a razão do outro, ele vai me dar a percepção identitária, ele vai me convencer, eu queria utilizar um outro termo, mas ele vai promover um convencimento de que aquela unidade de pensamento é igualmente relevante, né? Então, o processo dialético ele vai nos construir transformando e afirmando um outro modo de ser, né? Então, a dialética, e aí a gente pode pensar a dialética habermasiana, né? Que ela sempre vai trazer elementos dicotômicos que vão produzir um novo sentido baseado no contraditório. Ou seja, a dialética só existe quando ela produz um novo elemento e esse elemento ele serve às duas partes, né? Então isso é um produto muito importante para nós compreendermos, né, os nossos processos identitários, inclusive as transformações pelas quais nós vivemos e vemos, né, constantemente em transformação, tá bom? E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar a questão de identidade, que é uma categoria política disciplinadora das relações entre pessoas, grupos ou sociedade, usadas para transformar o outro em estranho, igual, inimigo ou exótico.
Então, o que que acontece? A produção identitária, né, assim, trazendo aí a teoria das representações sociais, Moscovici, ele torna familiar o estranho, ou seja, a produção identitária vai fazer com que eu me iguale aos meus pares, que eu produza maneiras de pensar, sentir e agir de forma a casar uma harmonização através de ancoragens e subjetivação. E o que, que são esses elementos? Ancoragem. O que, que é ancorar? É trazer para um porto, é fazer amarração de compreensões as quais ainda não eram possíveis, mas que naquele momento isso se materializa para mim, e a objetivação é exatamente criar dessa materialidade um campo visual, ou seja, tornar-se materializável, tornar-se visível, possibilitar o encontro desse estranho, desse não familiar, em um objeto familiar. Por outro lado, eu posso inclusive me opor a isso, que é o que Savaia vai trazendo, né? Transformando esse outro em estranho, ou em igual, em inimigo, de acordo com a produção da minha conveniência. Né? Ele tem um caráter político disciplinador exatamente por isso. As intenções políticas, elas eventualmente são escusas, né? O que não deveria, porque a gente quer uma política transparente, legítima, efetiva, que oferte garantias de cidadania, justiça social e equidade. Entretanto, nós constituímos um país que foi erigido baseado em rapinagem, em exploração, em segregação, em escravagismo. E lembrem que eu disse que o processo histórico-social ele reverbera sobre a sua descendência. Então nós hoje estamos fazendo processos contra-hegemônicos exatamente para assumir posições que são dialéticas, que apresentam novas perspectivas e que exigem uma transformação social baseada nas nossas novas ideologias. Então, o pensamento, quando ele se torna político disciplinador, é possível também que essas novas ideologias elas consolidem aspectos reflexivos e que produzam nesses sujeitos novas concepções de mundo, que não seja mais calcado naquele mundo normativo, hegemônico, patriarcal, escravagista, machista, LGBTfóbico, né? Por quê? Porque nós estamos apropriando de espaços que anteriormente não nos era legitimado e nós estamos provocando e promovendo reflexões em que essas unidades elas têm transformado coletivos sociais em organizações e essas organizações entidades e essas entidades falas, vozes, vidas, corpos e movimentos. Isso é transformador, isso gera transformação social, né? E aí a gente vai, né, considerando que esses elementos eles são elementos altamente heterogêneos, assim, a gente não pode compreender a realidade como sendo uma única vertente. Por isso que os grupos, né, não deve existir um grupo ideal de grupos, mas várias possibilidades de existência em um processo grupal. A gente está dizendo que não é apenas a experiência de um sujeito dentro de um grupo que vai ser legitimado como sendo a normatização daquele grupo, mas que as várias experiências que são produzidas naquele grupo são igualmente legítimas. Então, ora, eu tenho um coletivo que tem heterossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, assexuais, pansexuais, se eu estiver falando de grupos de identidades e gêneros. Outra hora eu posso ter um grupo religioso que eu vou ter ateus, cristãos, judaico-cristãos, católicos, umbandistas, candomblecistas. E esses grupos, na heterogeneidade deles, eles possuem elementos em comum, né? A cultuação ao divino, as relações identitárias, né? A partir das orientações sexuais, ou a própria dialética, né? A diferença e o antagonismo entre eles. É muito importante a heterogeneidade dentro desses processos, porque isso produz conhecimento, isso produz
uma perspectiva de inclusão, né? E destitui o lugar da homogeneidade. Nós não estamos numa sociedade homogênea. Nós não estamos num processo que ele é amplamente alinhado com processos universais que não se mudam, cristalizados e rígidos. Nós estamos em constante movimento com uma necessidade de nos adaptarmos e vivenciarmos essas experiências o tempo todo de maneira a aceitar a diversidade, a suportar as diferenças, a respeitar aquilo que não me é familiar, né? Inclusive fazendo parte de um contexto aí de uma regulação social que é regida por leis, controles, né? E punições sancionadas. Né? Então, esses aspectos eles são muito importantes para nós pensarmos. Esses grupos, né, ele deve ser lugar de uma consciência do diferente e do plural. É muito importante nós pensarmos nisso que eu tenho falado, porque essa perspectiva, né, do que está pro plural, ou seja, eu posso ser semelhante, mas ao mesmo tempo eu sou muito diverso. Olha esse exemplo de olhos. Né? Todos são olhos. Entretanto, nenhum igual ao outro, a matiz, a coloração, né? Ao contorno. Isso tudo torna o grupo, né? Um grupo essencial e diverso, multivariado, trazendo condições de aprendizado, né? E essas experiências são muito importantes para nós. Então, quando a gente está falando de psicologia social, a gente está falando de várias psicologias, inclusive a psicologia social tradicional e a social crítica. A psicologia social tradicional, ela descreve, nomeia, conceitua os fenômenos psicossociais e busca prever e controlar os comportamentos. Busca o ajustamento e adaptação das pessoas às exigências e normas sociais. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Por outro lado, a nova psicologia social crítica, ela supera as dicotomias indivíduo e sociedade, interno e externo, natureza-cultura, homem concreto que se subjetiva pela objetivação e busca a transformação social e o desvelamento da realidade. Compreende o homem como um constante movimento, que é o processo, né, ao qual a gente está trazendo à luz para vocês, desde o início das nossas conversas, o movimento, né, e o modelo aí dessa nova psicologia social crítica, que considera o sujeito em constante movimento e que as teorias aí das representações sociais, elas se atualizam de acordo com as vivências desses pares, desses grupos, né, com as ancoragens e novas objetivações, vivificando e reificando esse universo consensual, trazendo as experiências, ora desconhecidas, ora não familiares, em processos familiares. E isso faz com que haja uma atualização nos processos, né, de ressignificação dessas experiências subjetivas em concretas e materiais. Tá bom? Nós temos então, para entender, né, o campo da psicologia e o sujeito, né, assim, acho que esse é um momento importante de nós mudarmos da compreensão do que era exatamente o campo da psicologia para entrarmos agora, né, na relação humana, né, a história da psicologia e o sujeito. A psicologia ela é tratada desde então como ciência, né, separando-se aí da filosofia, incorporando-se aos modelos das universidades modernas, introduzindo a pesquisa, né, como psicologia experimental, psicologia moderna, se atualizando a partir de conceitos históricos, que eu acho que é muito importante nós pensarmos, né, que lá em 1832 a psicologia científica utilizava o método introspeccionista, que nós falamos lá atrás, né, que é a psicologia psicodinâmica, da associação livre, dos fatos, né, da fala, da psicanálise, da leitura, do método científico, do nível do inconsciente e essas apropriações. E aí essa psicologia, né, positivista, filosófica, e tinha uma distinção entre ciências naturais e ciências humanas, o que estava para um campo e estava para o outro. A psicologia experimental de Wundt, né, que ela surge aí na psicologia das ciências naturais, com conhecimento limitado, né,
Experimentalmente, não é possível estudar processos mentais profundos. A gente estava ali no campo mais da psicologia dos povos, com repúdio positivista, né, sem adentrar em emaranhados que não se poderiam traduzir isso do campo epistemológico, teórico, conceitual. Posteriormente, né, a psicologia dos povos vem com a análise da mente em suas manifestações externas, né, a formação da cultura, linguagem, religião, fogem ao controle experimental, que a gente já está entrando já numa concepção aí do que nós trabalhamos hoje com a psicologia social, que é exatamente essa formação da cultura histórica, da linguagem, a entrada desses agentes que formam, né, a identidade social. E parte da psicologia de Wundt considerava a ciência humana e social e não natural. Esses aspectos eles são importantes para a gente perceber aí que a gente estava entrando numa nova categoria de psicologia social, né? Aí a psicologia social cognitiva, da forma de aprendizado e apropriação, trabalhava atuando, né, no pensamento, memória e percepção. A psique é substituída por um organismo, e esse organismo, né, ele se interagia e se desprende da filosofia que apreende a biologia, né? Então a psicologia em sua completude como ciência natural, transformando aí psicologia social em ciência natural. A psicologia nos Estados Unidos, que é um modelo, né, inverso, ela vem trazendo o próprio comportamento, a experiência da psicologia americana ela é mais behaviorista, traduzindo o comportamento individual, ou seja, mente em particular, possível de ser manipulado, né, possível de ser adestrado, e a psicologia social como caráter psicológica, né, mais na perspectiva mesmo de trabalhar elementos do pensamento, consciência, histórico, que aí entra na fase da psicologia social e psicologia fisiológica, que é esse aspecto que a gente tem traduzido hoje como as interações comunitárias, os pensamentos sócio-histórico, a relação sujeito-indivíduo e consciência, produtos, né, resultantes de coletivos, a psicologia fisiológica, que seria esses indivíduos, consciência individual, ela é ahistórica, ou seja, ela não considera os elementos sociais como fatores relevantes para a interação entre indivíduo e meio, e são baseadas em descobertas individuais. Isso aí está mais no campo da neurolinguística, da neuropsicologia e alguns aspectos que são afluentes desses. A psicologia social moderna, no contexto europeu, né, ela vem dos estudos de Leipzig, como a psicologia experimental e a psicologia dos povos, que é algo que nós vamos nos apropriando. O contexto americano, né, é importante na questão do exílio para os Estados Unidos dos psicólogos da Gestalt, ou seja, uma aproximação do behaviorismo e em seguida a Gestalt e as formas, a compreensão das imagens e a formação desse sujeito baseado nos elementos que ele consegue traduzir para o mundo. Isso tudo é importante nós nos atermos com os processos, né, e os processos dentro de um contexto social histórico. Né? Então, a origem da evolução histórica da psicologia social, com a imigração dos psicólogos gestaltistas para os Estados Unidos, que era uma psicologia massivamente behaviorista, comportamental. Então, agora a gente tem duas linhas, né, teóricas ali. E a psicologia social cognitiva surge do choque entre os gestaltistas alemães com os behavioristas estadunidenses. Essa produção ela produz aí uma psicologia social moderna, nascida lá na América, né, em solo americano, que a psicologia social psicológica distingue indivíduo e sociedade, tendo uma previsão de comportamento, adaptação e harmonia, né? Então tem muitos processos ali que são da linha cognitiva. A psicologia social psicológica, que contribui para a individualização do social, que é o inverso do que a gente tem dito hoje, né? Que esse indivíduo singular, ele produz uma reflexão e uma retroalimentação com o ambiente social. E a psicologia social sociológica, que vem traduzir isso, a tradução histórica, consciência coletiva, representações sociais. Então, nós vinculamos a psicologia social psicológica com a psicologia social sociológica.
Quais foram os momentos para a gente haver aí duas grandes reflexões no campo da necessidade de se ater a uma psicologia humanizada, né? Assim, a Primeira Guerra Mundial, baseado nos testes psicológicos, diferenciando as aptidões mentais do indivíduo, o desenvolvimento social, eram ali, né, os treinamentos. Se vocês lembrarem exemplos de filmes, né? O primeiro modelo do filme do Capitão América, né, onde haviam aqueles vários testes para poder definir se esse sujeito tinha aptidão mental para participar de um processo, né, de ir para a guerra ou não, e se fosse para a guerra, em qual categoria ele estaria distribuído ali, né, se ele seria o escrivão, se ele estaria no front, na linha de frente, nas traduções, nos diálogos. Já na Segunda Guerra, a psicologia social, compreendendo a violência, né, e o grande massacre de povos e genocídio e holocausto, né, isso modelou ali o comportamento e a conjuntura social. E pensando aí na Segunda Grande Guerra, foi quando nós desenhamos, inclusive, a legislação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em decorrência, inclusive, dessa compreensão massiva da perversidade da humanidade, né? Até que ponto? Por que as pessoas aceitam a barbárie? Qual o papel dos indivíduos como sujeitos sociais na história da humanidade? Como ditadores conseguem dominar multidões? E esses processos de convencimento, esses processos que naturalizavam as experiências da barbárie, eles eram tidos como objeto da psicologia, que começou a questionar essas instâncias, né, produzindo aí então reflexões profundas no campo da perda, né, do luto, da elaboração desses processos. Então tem aí uma literatura, né, convidada para vocês sobre psicologia social, que é O Soldado Americano, de Stuffer, em 49. Adestramento dos soldados, a eficácia do treinamento de comportamento, incrementa pesquisas na área da psicologia social, novamente dizendo que utilizar de estratégias e técnicas no campo psicossocial ou no campo social, que é determinado pela psicologia social moderna, né? Esses grandes elementos, eles determinam especificamente a forma como esse sujeito vai ser adestrado ou vai ser tratado numa lógica de crítica social, de um pensamento comunitário, coletivo. E aí nós temos a Escola de Frankfurt, que trabalhava com a teoria crítica, né, procurando entender a sociedade, o comportamento autoritário de alguns ditadores na Europa. Essa mesma escola, ela tinha seus representantes Adorno, Benjamin Horkheim, Marcuse, Fromm. E aí a gente começa a pensar da psicologia da Gestalt para a psicologia social. Se a gente pensar aí, então, uma transição da psicologia americana, que tinha seus grandes exponentes no behaviorismo e na Gestalt, eles passam a atuar no foco nas relações de fatores ambientais, nos processos básicos de percepção, atitude, motivação. Se vocês perceberem, a gente já estava falando disso lá no início, quando a gente apresentou a psicologia social. E aí a gente vem trabalhar com a psicologia da Gestalt para a psicologia social, né? Kurt Lewin com as suas pesquisas de dinâmica de grupos, positivista, e a gente pensa que hoje nós utilizamos desses recursos, inclusive nas práticas psicossociais, nos atendimentos coletivos, né, nas atividades com os serviços de convivência, com as atividades nas unidades de acolhimento institucional, nas unidades de atenção à saúde, né, com centros, com núcleos de atenção psicossocial, com pacientes psiquiátricos, com o processo da luta antimanicomial. A gente vem trazendo as atividades dinâmicas de grupo como processos interventivos terapêuticos que tenham eficácia na construção da subjetividade desse sujeito, no delineamento de novas formas de operar o mundo real, né, materializando ali os seus processos subjetivos. A psicologia social crítica, né, que tem aí seu grande exponente, que é Vygotsky, que tem uma resistência ao adaptacionismo, né? A crítica de Vygotsky, ele vai dizer que não existe uma adaptação, ele vai dizer que existe um processo de
assentamento de conteúdos, onde que o anterior ele vai ser sobreposto com uma nova experiência e não adaptar a uma experiência nova, né? Então a teoria de Vygotsky ela vem atualizar os processos, inclusive do desenvolvimento infantil, onde a gente já começa a trabalhar aí com o desenvolvimento humano, trabalhando com aspectos da infância. Criou então aí a teoria sócio-histórica, que é um elemento fundamental para nós pensarmos hoje nas nossas intervenções no campo psicossocial das políticas públicas. Lá já no Brasil, a psicologia social crítica, né, ela tem uma crise, o Congresso Interamericano em Miami em 76, a consolidação da Abrapos em 80 e o materialismo histórico dialético, que é um dos elementos importantes para nós consolidarmos aspectos hoje da compreensão da psicologia social. De novo, eu trago, né, que a gente falou lembras atrás, que a dialética produz, né, o contraditório e produz novos elementos, né, novas formações ideais, novas reflexões, e nesse percurso nós temos a possibilidade de ampliar os nossos desenvolvimentos relacionais, comunitários, sociais. Então essa nova psicologia, baseada na realidade sócio-histórica, ela vem uma prática muito grande na América Latina, né, exclusivamente aí, descendência múltipla do colonialismo e da pluralidade. A gente pode pensar, inclusive, nos aspectos decoloniais, que hoje a gente tem tido uma efervescência, né, de crítica ao eurocentrismo, inclusive, e a valorização das experiências latino-americanas, das experiências das culturas dos povos, com o interesse pelo coletivo, pelas comunidades, pelas minorias oprimidas. Esses aspectos eles trazem à luz uma série de elementos que foram muito tempo rechaçados pelas teorias iluministas, pelas teorias eurocêntricas. Por quê? Porque não se considerava as experiências dos povos, das culturas, das vivências, inclusive do conglomerado que vem-se para cá, né, de escravos, além dos escravos indígenas que foram, né, sucumbidos aqui na época da colonização, também os escravos africanos que vieram, né, com todas as suas diversidades, porque a gente não está dizendo de um único povo, mas de diversos povos que foram saqueados, que foram sequestrados dos seus países de origem, das suas comunidades, das suas experiências culturais. E aí, quando nós trazemos esses povos para cá e a duras penas esses povos se mantêm, inclusive hoje, né, nos processos de experiência social, eu falo que é muito importante nós aprendermos com a comunidade étnico-racial, com a comunidade negra, como sobreviver. Porque as experiências que foram postas para a comunidade negra foi uma experiência de genocídio, foi uma experiência de holocausto, e isso pôde marcar severamente os processos identitários dessas comunidades. E a gente hoje vê, inclusive, marcas, né, do racismo estrutural, do racismo institucional. Essas experiências elas traduzem severamente como a comunidade negra, né, ela reage dentro das experiências sociais em detrimento a uma série de processos homogênicos, né, de cultura hegemônica, do patriarcado branco, que foi colonizador, que tiveram as suas experiências, e aí mais uma razão de deixar essas marcas desses quadros, né, onde a gente apresenta as experiências de matrizes africanas, né, que a gente traz a experiência da capoeira, do processo, né, das mulheres, da objetivação dos corpos, da sexualização dos corpos, do escravagismo, do período colonial. Esse quadro dessa serpente, né, ele é muito interessante porque essa serpente, se vocês observarem, ela esconde uma silhueta feminina, né? E esse quadro ele é muito significativo porque ele está dizendo exatamente de uma luta hoje pelo processo que nós estamos querendo dizer, que é uma luta antimachista, uma luta pró-feminista e uma luta de uma emancipação e uma desconstrução de um processo hegemônico que é o patriarcado masculino branco, né? Então, assim, quando a gente visualiza
Serpente, inclusive, está em voga na última semana, né? Porque nós tivemos uma descoberta de uma naja dentro, né? Que picou um aluno estudante da medicina veterinária aí, quando a gente nem tem, inclusive, esse animal, né? Na nossa fauna. Isso foi deflagrado, então, um grande processo aí de tráfico de animais e tudo. Mas o que eu quero deixar marcado, né? Com essa experiência, e eu achei muito característico. Fico muito feliz de deixar hoje essas telas aqui disponíveis para que vocês pudessem, né, que eu pudesse compartilhar com vocês, porque essas marcas elas trazem exatamente o interesse pelos coletivos vulnerabilizados, pelas comunidades e minorias oprimidas, e elas foram oprimidas em detrimento a uma hegemonia, né, a um processo patriarcal, a um processo de exploração, há um processo de lutas e diferenças sexuais no processo de classe, né? E no processo de diferença sexual sobre o trabalho, né? E essas discriminações elas precisam ser memorizadas, elas precisam ser marcadas nas nossas compreensões, nas nossas histórias, na nossa literatura, para que a gente não esqueça de onde vimos, onde estamos e para onde iremos. Esse processo ele é muito importante para nós pensarmos, né, todo o movimento da psicologia social crítica e das intervenções psicossociais que transformam as relações sociais. E aí a criação da nova psicologia social como uma nova perspectiva teórica da psicologia social crítica, que é aí atravessada pelas experiências, né, da interseccionalidade, dos processos transversais, da intersetorialidade, com aprimoramento de novas categorias profissionais, com a conglomeração de experiências de outros profissionais que consolidam uma prática hoje no campo socioassistencial, que consolidam uma prática hoje no campo da saúde, do direito à reprodução, à vivência de processos exclusivos ao processo deliberativo do sujeito, ou seja, eu tenho plena autonomia, eu tenho plena consciência das minhas escolhas e eu produzo na minha individualidade uma marca no social. Esse elemento ele é fundamental para nós pensarmos como nós estamos intervindo com os processos de crianças e adolescentes na sociedade, seja nos processos primários, seja nas instituições, escola, religião, seja nas relações grupais e seja no processo identitário, né? Porque esse sujeito ele é um sujeito em transformação. Nós temos desde a Constituição, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, as regulações que ditam que esses sujeitos eles são sujeitos potencialmente geridos por processo de aprendizagem e amadurecimento, dos quais isso que nós estamos trabalhando hoje no campo da psicologia social pode ofertar para eles elementos e insumos para se tornarem cidadãos críticos, autônomos, que tenham condições de pensar por si dentro dos seus grupos distintos, né? Porque nós vimos que não é porque nós temos um coletivo de olhos que todos os olhos serão idênticos. Então nós temos possibilidade de ofertar para esse sujeito, dentro de uma compreensão baseada nessa teoria da psicologia social, e da psicologia social comunitária e da nova psicologia, considerando todos esses elementos que nós estamos extraindo como as melhores ferramentas, né, e os melhores instrumentos de intervenção no campo psicossocial, no trabalho social com essas famílias, de trazer consciência, autonomia, empoderamento, possibilidades de reflexão e crítica, ampliando a autonomia, a consciência. E vocês percebem que é um processo de retroalimentar, porque você não empodera, você dá fortalecimento, você traz elucidações, você traz ampliação do modos de vida, do modo relacional dessas pessoas, para que dali elas possam apropriar, amparado pela sua retaguarda, de elementos que vai fortalecer, ou seja, esse indivíduo vai se empoderar a partir dos instrumentos que serão ofertados para eles, e aí o nosso campo, né, baseado numa política pública, baseado numa compreensão social de que ele não deve ser um sujeito assujeitado, né, submisso,
mas que isso também o delega responsabilidades, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que tem um conjunto de regras, um conjunto de normas, e existem legislações precisas que vão exigir uma adaptação social diante disso. Por outro lado, nós também temos a dialética que está nos convidando a contrapor com processos homogeneizados, hegemônicos, ou seja, esse coletivo que a gente está dizendo aqui, que são populações vulnerabilizadas, marcadamente violadas estruturalmente, eles precisam se organizar para, nessa dialética, apresentar o contraditório e operar no campo da garantia das políticas afirmativas, traduzindo elementos que os garantam enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos autônomos, ativos e que deem conta de trazer a sua unidade para um coletivo social. Percebem? É gostoso demais, não é? Olha que delícia. Compreender os fenômenos sociais, compreender que esses processos de exclusão e vitimização que foram trazidos historicamente por violência e violação de direitos, ainda que no campo teórico nós tenhamos toda essa complexidade, ele é muito denso na hora de operacionalizar. Na hora de materializar, é muito difícil você dizer para uma criança negra que sofre racismo e bullying na escola que ela tem o direito de se expressar e vivenciar a sua identidade onde quer que ela esteja, da forma que ela queira expressar, né, com seu cabelo afro, com seu cabelo crespo, com seu dread, com sua trança, ou do jeito que ela quiser se expressar, baseado no processo identitário que ela tem e que ela pode ofertar para essa comunidade que é plural, né? Ou seja, não é mais uma comunidade hegemônica, homogênea, branca. Pelo contrário, esse nível, né, estatístico de brancos ele é inferior. Entretanto, ele tem uma supremacia de poderio e autonomia em detrimento de um processo de colonização, de opressão baseado na violência. Né? Então, hoje nós precisamos produzir a dialética, fazer o confronto do contraditório para que emane daí processos de consolidação de uma verdade que se torna a garantia de justiça social, né? Inclusive baseado em práticas hoje que nós dizemos, né? Reparadoras, né? Cotas sociais, cotas étnico-raciais, entradas e algumas formas de compensação, né? Em decorrência de violências e violações históricas e estruturais de direitos. Né? Então é nesse processo que o indivíduo passa a ser considerado como um produto e produtor de suas relações sociais e a ciência como uma prática social. Percebe? E aí eu vou voltar naquela pergunta, o sujeito ele é autor ou, né, coadjuvante? Ele é autor ou protagonista? Percebe? Eu acho que agora vocês conseguem ter condições de me dar essa resposta de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais branda, mais... O discurso é acalorado, né? Eu tô aqui, assim, tô me sentindo calor porque nos toma de uma forma, né? Mas é importante a gente pensar também que essas relações, elas existiram desde sempre e isso impacta diretamente na forma como nós percebemos o mundo e a nossa intensidade em querer mobilizar e fazer com que essas questões todas se atualizem nesse mundo, né? Então aqui a gente vai com uma breve história, né, da psicologia social, que se caracteriza aí pela pluralidade e multiplicidade de abordagens teóricas, e essa diversidade ela tem afetado inclusive a definição do objeto de estudo, se com ênfase no indivíduo ou na sociedade. E aí eu devolvo para vocês. Pensar psicologia social hoje é pensar indivíduo ou sociedade? Ou as duas coisas? Porque se a gente está dizendo que eu atuo no indivíduo para que esse indivíduo some a um coletivo de indivíduos que produz uma organização societária, eu opero no indivíduo e no social. Já dei a cola para vocês, né? Olha como eu sou bonzinho. E aí a gente vai pensar então duas psicologias. Por que a gente tem que pensar essas duas psicologias? Porque nós também temos que ser discricionários. Nós temos que utilizar de recursos aos quais
nos ofertem melhores instrumentalizações. A psicologia social psicológica, ela procura explicar sentimentos, pensamentos, comportamentos do indivíduo na presença real ou imaginada de outras pessoas. Floyd Allport, Estados Unidos. Como as pessoas correspondem aos estímulos sociais. E aí a gente vai vendo que isso aí tem um caráter, né, muito comportamental dentro de uma psicologia que está ali atuando de forma àquele adestramento militar que nós vimos nas lâminas anteriores. A psicologia social sociológica, ela tem como foco o estudo da experiência social que o indivíduo adquire a partir das suas participações nos diferentes grupos sociais com os quais convive, que Gustave Le Bon da França traz para a gente. Quais são os fenômenos que emergem dos diferentes grupos sociais? Né? Ou seja, quais são os fenômenos que emergem dos diferentes grupos e sociedades? Diversos fenômenos, né? Relacionais, étnicos, culturais, dialéticos, idiomas, experiências afetivas, né? Convivência. Esses aspectos todos são aspectos importantes para nós pensarmos. E para além dessa divisão clássica, mais recente, nós temos a psicologia social crítica de Garrido, as teorias que têm em comum o fato de apresentarem uma postura crítica diante das instituições, organizações e práticas da sociedade, ou seja, esse aspecto ele é muito próximo do que nós estamos preconizando enquanto uma prática de políticas públicas no campo da psicologia psicossocial, colocando aí contra a opressão, exploração ou qualquer outro processo de dominação social, exploração social. Tem vários livros, várias teorias, né? Várias psicologias sociais aí que a gente vai trabalhando. Esse aqui é o livrinho maravilhoso da Silvia Lane que eu mandei para vocês, mas vocês podem utilizar um marco, né, de Sérgio Moscovici, também com as representações sociais, psicologia social crítica do Pedrinho Guareschi. Aqui a gente vai ver, né, o Inácio Martim Baró, que trabalha com a liberação da psicologia, escritos para uma psicologia, e a Silvia Lane aqui, amadíssima. Certo, pessoal? Então aqui agora a gente encerra essa parte. A gente vai discutir daqui a pouco, né, alguns aspectos que são muito importantes, que estão relacionados ao desenvolvimento humano da criança e adolescente. Mas eu vou dar uma pausinha para vocês tomarem água, eu também preciso de dar uma respirada. E eu volto com vocês já já. Não saiam daí. Se você ainda não curtiu o like, dê uma curtida, toque o sininho para que você possa ter novas informações e novos conteúdos importantes a respeito da psicologia, das intervenções psicossociais, do trabalho social com família, de saúde mental e dependência química, da criminologia, de estudos de abordagem sociológica da violência e do crime, que são áreas afetas ao meu campo de trabalho. Tá bom? Eu deixo um beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Não some não.